do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, fazei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Hoje no texto sagrado nós vemos Jesus como que dizendo que o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Jesus diz isso para nos mostrar que a obra de unidade entre o ser humano e Deus é uma obra onde o próprio ser humano ele se torna manifestação do próprio Deus, onde tudo aquilo que Jesus ele realizou nessa terra, cada um de nós precisamos tomar consciência que precisamos também realizar nessa terra, porque a unidade com Cristo nos torna instrumentos dele para essa realização da obra de salvação. Por isso que nesse Evangelho, Jesus ele fala por 3 vezes, não tenhas medo. E aqui nós vemos, o primeiro, não tenhas medo, ele está aqui como que vinculado ao anúncio da verdade. Porque ele vai dizer, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Por isso que quando nós vivemos na verdade, nós não precisamos ter medo de nada, porque a verdade ela sempre aparece. E quando a verdade ela aparece, Cristo é manifesto. Depois nós temos, novamente, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Aqui nós temos um ensinamento interessante, porque Jesus aqui ele está falando da nossa própria liberdade. E quando ele diz, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, ele está chamando a atenção sobre essa participação no mistério da sua paixão, da sua morte. Mas nós precisamos ter essa grande docilidade, porque ele vai dizer, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E esse, é claro, esse que pode destruir a alma e o corpo no inferno somos nós mesmos, através do mau uso da nossa liberdade. Porque quando nós usamos mal a nossa liberdade, nós vamos também, dia após dia, adentrando nesse caminho de ida para o abismo, para o inferno, esse caminho de morte, porque Cristo é o caminho de vida. E a morte eterna é a separação total de Deus para sempre. Por isso que precisamos ter esse grande cuidado com a nossa própria vontade e com a nossa liberdade, para que possamos usar bem dela, para que assim possamos corresponder ao chamado de Deus na nossa vida. Depois, nós vemos novamente, não tenhas medo.
Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aqui nós vemos uma promessa. Jesus, ele pede para que a gente não tenha medo de se declarar a favor dele diante dos homens, de anunciar o seu nome diante dos homens, porque essa é a condição para que também nós possamos alcançar a salvação eterna. Essa é a condição para que Jesus possa realmente dar testemunho a favor de cada um de nós, diante do Pai do céu. Por isso que quando nós vamos adentrando nessa grande obra de unidade com Deus, nós vamos percebendo que Jesus, ele nos chama a uma participação de vida, onde nós participamos da vida dele e ele participa da nossa, para que assim nós possamos realizar na nossa vida aquilo que ele mesmo realizou. Por isso que ele vai dizer: o discípulo não está acima do mestre, o servo não está acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre e o servo como o seu senhor. Isso significa que para o discípulo basta realmente ser manifestação e expressão do ensinamento do mestre, da vontade do mestre, e o servo, manifestação da vontade do seu Senhor. Essa é a grande obra de unidade que Deus quer realizar conosco, e nós precisamos nos fortalecer dia após dia para não deixar com que o medo nos roube desse caminho, para que, temendo a Deus, e possamos fortalecer a nossa caminhada e assim realmente permitir com que sejamos esses grandes instrumentos de salvação das almas e assim também possamos alcançar a salvação da nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.